Olá, amados irmãos, graça e paz. Eu quero meditar um pouco hoje em Romanos 8, do verso 18 até o verso 27. E o verso 18 nos diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória a ser revelada em nós. Amados, na caminhada para a glória, a vida cristã é recheada de sofrimentos. Paulo, aqui nesses versos de 18 a 27, ele vai fazer um contraste entre esse sofrimento presente e a glória futura. Paulo vai nos apresentar a glória do porvir. E ele então apresenta alguns gemidos que nós podemos detectar aqui, que ecoam essa glória do porvir. E o primeiro gemido que Paulo nos traz é o gemido da criação. Do verso 18 até o verso 22, ele vai narrar isto. Mesmo sabendo nós que lá em Gênesis, Deus, quando termina a sua criação, ele diz que tudo era muito bom. Esta criação maravilhosa hoje geme. E o verso 18 diz que é por causa de sofrimentos. O verso 20 vai nos dizer que é por causa da submissão à vaidade. O verso 21 vai nos dizer que é por causa de escravidão, de corrupção. E o verso 22 vai nos dizer que nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Entretanto, queridos, esse gemido da criação, ele não é um gemido de alguém que está morrendo, mas ele é um gemido que pode ser comparado a uma mulher que sofre as dores do parto. Depois desse gemido, depois desse lamento, virá a alegria. A criação geme aguardando a revelação, a volta, o retorno glorioso, a segunda vinda do Senhor Jesus. Amados irmãos, um segundo gemido, um segundo lamento que Paulo nos apresenta é o gemido da igreja. Dos versos 23 a 25, Paulo vai nos mostrar isso. Verso 23 ele diz: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Amados irmãos, nós gememos por causa da fraqueza que está em nós, gememos por causa do pecado que está em nós, gememos, queridos, porque embora já fomos libertos da condenação do pecado, isto é, justificação, nós estamos sendo libertos do poder do pecado, isto é, santificação, mas ainda não fomos libertos da presença do pecado. Isso só será possível na glorificação. Por isso nós gememos. Gememos porque já experimentamos as primícias do Espírito, já sentimos o gostinho da glória do porvir. E esse gemido que nós temos como igreja também não é um gemido de desespero, um gemido de pavor, mas é um gemido de expectativa, um gemido de esperança, pois aguardamos desejosamente a volta do Senhor Jesus, que virá com grande poder e glória e vai restaurar a sua igreja. A glória do porvir é incomensuravelmente melhor do que tudo que estamos passando. Um terceiro gemido que Paulo nos apresenta nesse texto é o gemido do Espírito Santo. O verso 26 e 27 vai nos dizer o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas mesmo o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados irmãos, não apenas a criação é a igreja, mas também o Espírito Santo de Deus está gemendo. Isso significa que, a despeito das nossas fraquezas, o Espírito Santo não nos lança fora, o Espírito Santo não desiste de interceder por nós. Ao contrário disso, ele nos assiste com poder e graça. Amados irmãos, o Espírito Santo é o Deus que habita em nós e intercede por nós, ao Deus que está sobre nós. E é interessante que o texto nos mostra que ele intercede de três maneiras. Primeiro, intercede intensamente, intercede sobremaneira. Segunda forma que ele intercede é de forma inexprimível, ou seja, aquilo que não se pode dizer. Mesmo sendo Deus e conhecendo todas as linguagens possíveis, ele não encontra uma fala, uma linguagem, uma articulação para interceder por nós. Por isso ele entra numa espécie de agonia e geme intercedendo por nós.
Uma terceira forma que ele intercede por nós é de forma eficaz. E eu posso dizer isso a partir do verso 27. Ele diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Amados irmãos, toda a intercessão do Espírito é feita diante e sobre e segundo e de acordo com a vontade de Deus. Toda a intercessão do Espírito Santo por nós e para nós, a Deus, que está sobre nós, está alinhada à vontade do nosso Pai Celestial. Amados irmãos, por isso podemos replicar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, que os nossos lábios possam proclamar exatamente o que Paulo diz no verso 18, que a glória do porvir, a glória que há de ser revelada em nós, ela não pode ser comparada, ela é muito melhor do que aquilo que nós passamos. Se o seu coração está aflito, se o seu coração está angustiado, lembre-se que existe um Deus que olha para nós através da cruz do seu Filho Jesus. E através da cruz do Filho Jesus, Ele nos dá a sentar a regiões celestiais. Ele nos ama a ponto de entregar o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. A natureza geme, a igreja geme, o Espírito geme. Na volta de Cristo Jesus, tudo vai ser redimido. A restauração, a regeneração que está por vir, nos colocará em estado de glorificação. E todas as nossas lágrimas serão enxugadas, todas as nossas tristezas serão retiradas, porque o pecado não mais existirá. Confie nesse Deus maravilhoso. Deposite aos pés desse Jesus maravilhoso todas as suas angústias e sofrimentos. E Ele há de confortar o seu coração e que esse Deus maravilhoso te abençoe e te guarde, hoje e por todo sempre. E até uma outra oportunidade, se assim o nosso Senhor nos permitir.